Opa, aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e hoje eu tô aqui em Goiânia e eu tô numa conversa, num bate-papo muito legal com o meu grande mestre, o professor Dr. Mustafa Amade, que está em Portugal hoje. E a gente estava conversando aqui e de repente a gente estava falando sobre um assunto que é muito interessante e que deixa muito ortodontista de cabelo em pé, que é biomecânica. E aí, a hora que a gente estava conversando, eu falei, não, peraí, vamos gravar isso aqui, porque isso aqui dá uma entrevista muito legal, e o pessoal que acompanha a gente aí no Mordida Cruzada vai gostar muito de ver isso. Então, eu queria estar com você aqui, junto com o professor Mustafa, e, Mustafa, fala oi pro pessoal aí. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Como é que estão as coisas? Espero E que eu, bem, né? Óbvio. e eu queria que, conta aí pra gente onde que você está hoje, Mustafa. Na verdade, essa semana toda aqui, essa primeira semana de outubro, eu passo aqui em Lisboa, Portugal, onde eu tenho um curso de residência aqui. É um projeto que há muito tempo eu tenho vontade de fazer aí no Brasil, mas por circunstâncias ainda não foi possível, mas aqui em Portugal a gente conseguiu já com dois grupos de residentes e é um esquema muito bom, porque eu chego na clínica e aí nós temos os pacientes para atender e chegamos um pouco mais cedo, já pregamos todas as pastas desses pacientes que vão ser atendidos, fazemos uma discussão do planejamento, do que vai ser feito, e enquanto um paciente chega, é atendido, são só três residentes, então quando a gente tem o paciente eles atendem juntos, eventualmente alguns procedimentos eles fazem sob minha orientação, e entre um paciente e outro a gente discute o caso, a gente faltou um paciente, aula teórica, e aí trabalhamos, aí temos um período à tarde que deixamos livre para fazer exercício. Então, entre um paciente e outro a gente estuda, a gente faz typodonte, a gente faz o planejamento dos casos, com muito boas fotografias. Então, é um esquema assim, parece uma residência médica mesmo, no hospital, onde eu vou andando, os alunos vão atrás de mim, vendo um paciente num consultório, são dois consultórios lá, e aí tem outro paciente no consultório, e a gente vai trabalhando junto. Então, olha, é espetacular, a receptividade é muito boa, os alunos são muito interessados, muito estudiosos. Aqui em Portugal se estuda muito, eles têm esse hábito de estudar, de se aprofundar em tudo. Então, é muito bacana. Eu me sinto mais ou menos assim como o Dr. House, andando, os caras atrás de mim, mas é muito legal, muito gostoso, é muito divertido e a gente consegue ensinar bastante e aprender também com eles, porque não só com eles, mas a gente aprende com o paciente, a gente aprende com todo mundo. E como eles estudam bastante, eles têm artigos que eles estudam e a gente discute. Olha, é um esquema assim, é empolgante, emocionante. Eu gostaria realmente de um dia conseguir fazer isso aí no Brasil. A gente tem um projeto em Goiânia de começar, talvez ainda esse ano, já uma residência em ortodontia. Mas é uma residência, realmente residência, né? Tem que ficar aí vários dias para a gente poder atender todos os pacientes. Então estamos com esse projeto aí, vamos ver o que acontece. Eu tenho certeza que um projeto assim ia fazer muita diferença em quem fosse um aluno tão próximo, né, assim, do professor, igual é nesse caso da residência, porque seria já para especialista, o cara já é especialista e aí ele tá habilitado para fazer essa residência. Exato. Né? Com certeza isso ia mudar muito. O que você acha que é a grande barreira, assim, que impede de ter um curso desse aqui no Brasil hoje em dia, Mustafa? Olha, eu acho que parte mais a barreira é do próprio dentista, sabe? Como eu falei, aqui no Portugal eles estudam muito e eles investem muito tempo e dinheiro na formação. Então eles não têm essa ânsia de fazer faculdade e já sair trabalhando, ou fazer uma especialização e já se atendendo. Então eles são especialistas, eles atendem, mas eles sabem que é preciso se aprofundar muito mais nisso. Então eles dispõem de tempo, eles reservam uma boa parte do dinheiro que eles ganham no consultório para a formação. Então é uma coisa bem cultural mesmo, eles vivem investindo na sua própria formação. Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, né? Já é difícil para se formar, depois ele se forma, ele já quer trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro, e aí não dá tempo dele estudar e não se dispõe a
separar uma verba, né? Você me perguntou uma coisa, mas eu estava falando com uma das residentes aí, e o curso aqui não é barato, o curso aqui é caro, porque afinal são 3 dias, o dia inteiro. É diferente, Beto, você dar aula para 10 alunos, né? Eu fico lá dando aula para 10 alunos. É diferente você estar com 3 pessoas, e não lá na frente dando uma aula, sentado na mesa e discutindo o assunto, dando uma aula ao vivo, assim, entendeu? Uma coisa muito mais proveitosa. E ela me falou, uma dessas alunas, que ela separa 20% de todo o rendimento dela, ela separa para a educação. Então, sabe, se ela ganha 10 euros, 2 euros, ela põe numa gaveta, isso aqui para investir na minha educação. Então, ela tem lá uma porcentagem para educação, uma porcentagem para aposentadoria, então ela leva a sério. E quando chega no fim do ano, ela tem que gastar aquele dinheiro com educação. Ela falou, se eu não conseguir nenhum curso bom para fazer, eu guardo o dinheiro. E ela estava me falando que ela está há 3 anos já esperando um curso que realmente motivasse ela a estudar. E então ela conseguiu guardar bastante dinheiro e tal. Então acho que essa é a diferença mesmo, um pouco de cultura, um pouco da situação do país, situação do dentista, né? Infelizmente aqui eles pagam muito mal o dentista aí no Brasil, né? Eles pagam muito mal. Aqui ele já foi pior, porque eles estavam numa crise, mas a crise já passou algum tempo, eles estão melhorando cada vez mais, então acho que essa é a diferença básica aqui. Entendo. Uma coisa cultural mesmo, né? Porque eu vejo que quando eu fiz a ortodontia, eu comecei fazendo curso de atualização porque era mais barato do que uma especialização. E aí, se você não tem o título de especialista, você não pode estar pegando os convênios. Só que para mim isso não fez diferença, porque eu estava lá, o que eu dava conta de pagar era uma atualização que era mais barato, mas eu fiquei 3 anos em contato com você e com a equipe, e aí eu fui trabalhar mais 1 ano, e aí eu tive condições de ter bastante pacientes para ter dinheiro para fazer uma especialização, e daí nessa especialização eu já tinha muitos pacientes que eu já atendia. Então no primeiro dia de aula de especialização eu já tinha um monte de casos que eu já sabia o que eu ia fazer porque eu estava assistindo aquela aula. Então eu estava muito mais preparado. E quando alguns colegas falavam, você fez orto, o que você recomenda? Eu sempre recomendava, faz a atualização primeiro, depois você faz a especialização. Só que ninguém queria passar pela atualização, tanto é que não forma turma, né, de atualização. O pessoal já quer sair da faculdade e fazer 3 anos de especialização. E aí tem outro aí no Brasil, tem um outro problema agora, porque eles têm muitos cursos de mestrado, mestrado profissionalizante aí no Brasil. Então o cara sai da faculdade, ele não faz nem especialização, ele faz mestrado, e no mestrado ele nem aprofunda na especialização, nem aprofunda na didática, na parte acadêmica, mas ele já sai com o título de mestrado e especialista, com um curso só. Então, tá assim, daqui a pouco eles vão fazer um doutorado aí, profissionalizante, e o cara sai da faculdade e 3 anos depois ele é doutor, né, sem ter feito especialização, sem ter feito mestrado e tal. Mas é o que né, é o que há, a situação é aí, o MEC é assim, as coisas são assim, aí as faculdades. Então a gente tem que se adaptar aí no Brasil e tentar melhorar o máximo possível o curso de especialização. Eu sempre falo nas aulas, curso de especialista é para tratar o paciente, ele tem que saber tratar e resolver o problema clínico do paciente. Quando eu dou aula de crescimento, a gente faz uma conversa um pouco mais superficial sobre a osteogênese do paciente, porque me interessa saber qual o tipo de osso eu vou trabalhar e como é que ele reage. Agora, se aquela célula veio do condroblasto, pré-condoblasto, isso não vai mudar a atuação clínica do colega. Então, se ele quer se aprofundar, então ele vai fazer um mestrado para se aprofundar, mas ele tem que ser especialista antes de tudo, até para poder tratar os pacientes. Então, a gente tenta, né, nos nossos cursos aí, focar realmente, olha, você tem que botar o paciente na cadeira e resolver, né, se esse osso, se essa situação veio de uma origem e tal, não vai mudar teu procedimento, então deixa isso aí para você estudar depois, né? Vamos focar nisso aí.
Então é isso, e a gente agora mesmo estava conversando aí offline, né, sobre um tipo de mecânica de verticalização de molares, né, que a gente estava discutindo aí, inclusive um caso que eu atendi hoje aqui em Lisboa, que estava explicando para os alunos aí a coisa, como é que a gente entende essa coisa de verticalizar molar, porque é um problema muito comum aí no Brasil. Aqui em Portugal também, realmente é bastante, não na mesma proporção que o Brasil, mas de vez em quando aparecem pacientes que perderam o primeiro molar e o segundo migrou, inclinou, e agora ele quer fazer uma reabilitação, precisa resolver esse problema aí. Então é sempre uma questão, né? Como é que eu verticalizo o molar, quais são os princípios, como é que são os recursos que tem. E tem um problema, né? Todo mundo pensa um pouco nisso aí, né? Então é isso. Então hoje estávamos discutindo aí. Então, e queria aproveitar esse gancho para pedir para você. Eu sei que você não está numa sala de aula agora, você não tem um quadro, você não tem slide, mas na minha opinião, na minha e na de 100% dos alunos que estudaram com você, né? O seu grande diferencial quando você dá aula, que é a sua marca registrada, é que quando você vai dar aula, você, se deixar, você fica 4 horas conversando com a gente e explicando de um jeito muito especial, aí, muito, muito seu, e a gente consegue entender. Então eu queria te desafiar agora, aqui, fazer um desafio para você explicar para o pessoal que está assistindo a gente, falar um pouquinho, porque um dos grandes calcanhares que eu vejo, tem mais de um, mas um dos grandes calcanhares, só voltando na história lá do mestrado, a gente vê muito isso. O cara, ele de repente fez um mestrado e se tornou um mestre especialista, mas ele não tem a prática. Aí por não ter a prática, ele apanha muito. E então o que a gente vê são professores, isso é comum, pelo convívio eu posso afirmar isso, a gente vê professores, já escutei isso, professores falam, olha, dá essa aula para mim porque tem que falar de biomecânica, eu não entendo de biomecânica. Então o cara, ele é professor, talvez seja esse um dos grandes motivos, o cara ele fez mestrado e foi dar aula sem ter a prática, né? Ele não vibra aquilo, ele ensina o que ele leu, ele não ensina o que ele praticou. Só que, como ele não passou por essa coisa, você falou aí do primeiro molar, que a gente, não sei se você falou agora ou a gente estava falando antes, no Brasil é muito comum o brasileiro que perdeu o primeiro molar. Então a gente tem segundo molar que inclinou, mesializou, e de repente a gente tem um pepino ali para arrumar, a gente tem que verticalizar esse segundo molar, ou fechar o espaço, ou abrir o espaço para pôr implante. E aí eu queria que você falasse aí para o pessoal um pouquinho sobre biomecânica. Como, Mustafa, que eu consigo resolver um caso, eu sei que tem várias formas de fazer isso, mas como que eu consigo resolver um caso de verticalização de molar usando conceitos de biomecânica? É porque o pessoal confunde muito centro de rotação, centro de resistência. A hora que você fala isso, o cara parece que está xingando a mãe dele, né? A hora que você fala, não, você pergunta onde que é o centro de rotação do dente? Onde que é o centro de resistência? Onde você vai colocar esse centro de rotação? O cara parece que você ofendeu a mãe dele, né? Ele fica nervoso quando você pergunta uma coisa dessa. Então eu queria que você desse uma explicação rapidinha aí, com toda a habilidade que você tem, ninguém melhor para você para falar sobre isso. Sobre centro de rotação, centro de resistência, biomecânica para verticalizar um molar. Vai lá, o desafio está lançado. O que você fala aí pro pessoal? Até coçando a cabeça aqui que esse Beto só me bota em fria, cara. Eu tô aqui sem nada assim, mas vamos lá. O que eu penso é o seguinte: se a gente tem um molar que está inclinado, né, não sei o quê, a gente tem várias possibilidades de fazer uma verticalização ou normalização desse dente. Eu posso verticalizá-lo distalizando a coroa, eu posso verticalizá-lo levando a coroa para distal e a raiz para mesial, ou simplesmente a raiz para mesial. E ainda mais, esses movimentos de coroa e de raiz, eles podem ser mantendo o dente no plano oclusal, extruindo o dente ou intruindo o dente. Então é possível a gente distalizar com intrusão, mesializar com intrusão, mesializar com extrusão e tudo mais.
Então, para isso, a gente tem que saber algumas coisas básicas. Primeiro, centro de resistência. O centro de resistência, ele não muda. Ele está sempre na região da trifurcação de um molar. A variação da localização do centro de resistência depende do tamanho da raiz, tamanho da coroa e base óssea, ou seja, da massa dessa região toda. Um osso que está mais ou menos numa certa posição, o dente mais ou menos ali, ou seja, se você movimentar esse dente para lá ou para cá, o centro de resistência vai estar sempre mais ou menos aqui na trifurcação. Okay? O que pode mudar então? É o centro de rotação. E a gente sempre ficava falando, olha, o centro de rotação, a ideia não é pensar na aplicação da força, é pensar no centro de rotação. Ou seja, qual é o ponto do dente que eu não quero movimentar? Exemplo, se eu pegar, bom, eu quero que esse dente distalize a coroa, quero verticalizar com distalização para conseguir o espaço, aumentar o espaço para colocar um implante. E eu quero distalizar porque eu tenho um segundo molar superior que vai mastigar aqui em cima, então eu quero aproveitar. Muito bem. Se a gente imaginar uma raiz do molar, aqui não dá para fazer assim. Olha a dificuldade que o cara me bota. Vamos lá. Vamos supor que esse molar aqui está inclinado. Então, se ele inclinou para mesial a coroa, as raízes foram um pouquinho para distal, mas eu tenho duas raízes, certo? Uma raiz está mais alta em relação ao plano oclusal do que a outra. A outra está mais próxima do rebordo mandibular e uma está mais alta. Muito bem. Então, veja bem, se eu considerar esta raiz como o fulcro da rotação, imagina um compasso, que eu bote o compasso, a ponta seca do compasso no ápice dessa raiz e vou levar esse dente para trás. Então, eu vou girar o compasso para trás. Então, se você escolheu esse ponto como centro de rotação, ou seja, esse pedacinho do dente aqui não vai se movimentar. Ele é o fulcro. Então, o dente vai se verticalizar a partir dessa raiz que está mais alta do que essa, né? O dente está inclinado. Então, o dente vai verticalizar, vai extruir. Essa raiz vai subir. E a coroa, então, vai extruir em função desta raiz que você escolheu. Vamos lá. Se eu escolher esta raiz que está mais baixa, esse dente vai distalizar e vai intruir, porque essa raiz está mais baixa que essa, então essa aqui vai descer. E o dente todo desce. Então a ideia é você olhar um dente que está inclinado e falar, muito bem, qual pedaço desse dente que eu não quero que movimenta? Todo o dente vai se nivelar a partir desse ponto. Não é isso? Então, essa é a primeira opção, é achar o ponto, o centro de rotação, ou seja, é aquele ponto que não vai movimentar. Outro exemplo, se eu quiser distalizar a raiz e mesializar a coroa, então esse é um movimento binário, rotação pura, movimento binário. O centro de rotação tem que coincidir com o centro de resistência. Então, coroa para um lado, raiz para o outro, na mesma proporção. Então nós vamos ter uma verticalização do dente, verticalização da raiz, e o dente fica no mesmo plano oclusal. Porque se uma raiz subiu, a outra desceu. Então a coroa mesial subiu, a distal desceu, então eu tenho uma verticalização, então o dente nem distaliza, nem mesializa, ele simplesmente roda nesse ponto, sem extrusão nem intrusão. E a outra opção, que é muito legal, porque às vezes a gente tem um espaço da extração do primeiro molar muito pequeno. O molar foi perdido precocemente, o segundo molar já erupcionou um pouco para mesial, ou erupcionou e mesializou bastante, então eu tenho um espaço relativamente pequeno. Então muitas vezes eu gostaria de mesializar a raiz e depois fechar o espaço para evitar um implante. Bom, a indicação disso, eu não vou entrar no mérito, né, quando distalizar, quando fechar, porque a gente não começa, então eu vou fechar todo mundo, não ponho mais implante. E não é bem assim. Essa quantidade não pode ser muito grande, a mesialização do molar é uma mecânica um pouco mais complicada, né, mais detalhada, e então tem isso aí. Não vou discutir planejamento, né, o que fazer, mas agora nós estamos falando de como fazer. Então veja bem, se eu quiser mesializar a raiz, quem não vai mexer é a coroa. Então eu já sei que o centro de rotação deve estar aqui próximo, aqui em cima na região da coroa. Então olha aqui, esse dente está inclinado, né? Está dando para ver aí? Tá, né? Sim. Essa raiz, essa coroa, essa cúspide está mais baixa que o plano oclusal e essa está mais alta. Então, se eu considerar como centro de rotação esta cúspide que está mais baixa, então olha, vou botar o compasso nessa cúspide e vou mesializar o dente. Então esse compasso vai girar para frente, para mesial.
Ou seja, o dente vai mesializar, a raiz vai mesializar e ele vai intruir. Ele vai ficar mais baixo do que o plano de oclusão. Se eu considerar este centro de rotação, então o dente vai mesializar a raiz e vai extruir um pouquinho. Quando eu falo extruir, não é que o dente vai subir de onde ele estava. É que eu considero a cúspide distal ou a cúspide mesial. O plano oclusal está no meio do dente. Ó. A cúspide distal está extruída. Então eu vou levar ela como ponto, todo o dente vai ficar na altura da distal. Ou a mesial. Então, muito bem. Então, primeira coisa, que eu acho que não é difícil, desde que você esteja raciocinando nesse sentido, é achar o centro de rotação. Você escolhe. Olha, eu quero este centro porque o compasso vai girar o dente para cá ou vai girar para lá. Então, e é legal, quando a gente está dando aula ou numa conversa, a gente tem um quadro, uma lousa, um pedaço de papel, e a gente pega o compasso e é fácil de enxergar. Então, se o colega aí experimentar isso no papel, ele vai ver que não é difícil mesmo. Muito bem. Então agora está resolvendo o meu problema. Então eu já sei aonde achar o ponto de rotação. Segundo ponto agora. Aonde que eu vou botar essa força? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou fazer essa força acontecer para que o centro de rotação seja onde eu quero? Exemplo. Se eu considerar que eu vou verticalizar o dente com distalização da coroa, para abrir o espaço, e quero um pouquinho de extrusão, então olha, lembra das raízes? Eu vou considerar a raiz que está mais alta, né? Estou falando inferior, né? A raiz que está mais alta. Então esse dente vai girar para lá e ele vai ficar nessa altura da raiz. Então ele vai ficar um pouquinho mais destruído do que estava. Muito bem. Então, se eu considerar essa raiz distal, a regra é o seguinte, a força tem que ser aplicada diametralmente oposto ao centro de rotação. A gente sempre fala assim, o centro de rotação está diametralmente oposto ao ponto de aplicação da força, passando pelo centro de resistência. Agora é só pensar o contrário. Eu achei esse centro de rotação, que é como eu quero o movimento, então você traça uma linha, passando pelo centro de resistência, diametralmente oposto está ali. Então, por exemplo, se eu tenho o dente está mesializado, eu quero verticalizar com um pouquinho de extrusão, vou considerar a raiz mais alta. Se eu traçar uma linha diametralmente oposto, é possível que caia mais ou menos na mesial do tubo. Tem que olhar ali, onde é que é. Pode ser que dê na mesial do tubo. Se o dente está muito inclinado, é um pouco mais para frente ou mais para trás, né? Por ali. Então, se você aplicar uma força, por exemplo, uma mola aberta. Passou um fio, botou uma mola aberta. Essa força está na mesial do tubo. Aonde está o centro de rotação? Na raiz distal. Então esse dente vai verticalizar e vai extruir. Isso é até lógico. Se você pegar um caso, um tapodonte, um paciente, e falar, bom, se eu colocar uma mola aberta, esse dente vai distalizar e vai extruir. É óbvio. Fala, não, vai extruir. Todo mundo sabe que é. Tá bom, mas é por quê? Porque sim? Não, é porque o centro de rotação está ali e o dente vai girar em torno dali. Então, quando é um movimento muito óbvio, muito simples, tá bom, vai, não precisa nem explicar muito. Mas se você pegou esse raciocínio de achar o centro de rotação onde é que está, você entende qualquer outra mecânica. Outro exemplo, então. Se eu quiser mesializar a raiz, o centro de rotação eu escolhi na cúspide mesial, que está mais baixa do que o resto. Inclusive, ele vai verticalizar aqui. Ok, o que acontece? Onde eu tenho que aplicar a força? Se o centro de rotação está aqui, o centro de resistência está aqui, o ponto de aplicação de força está aqui, ó. Tá vendo? Às vezes fora da raiz, fora do dente, está nessa posição aqui. Então eu tenho que criar um sistema que eu possa colocar essa força aqui, assim, ó. Mas como é que eu vou fazer isso? É para fazer cantilever, cursores, dispositivo que você coloca de frente para trás, de trás para frente, com um gancho. Então não importa, se não existe, você vai criar, você vai inventar um fio que entra lá com um gancho aqui e aplica a força aqui embaixo. Se aplica onde você quiser, onde você precisar. Então já existem esses sistemas já pré-determinados, né? São sistemas estaticamente definidos. Então muita gente já estudou isso, já fotografou, já ensinou. E eu também ensino, mas eu não quero pegar um pedacinho de fio com um gancho e falar, olha, você põe aqui que isso aqui acontece. Não, quero que você entenda, porque você pode fazer esse gancho um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto. Você escolhe o comprimento do braço, você escolhe a largura do braço.
Porque eu quero esse centro de rotação aqui. Isso não é uma coisa absolutamente matemática e milimétrica, mas é a ideia. E a gente está vendo o paciente todo mês. E eu estou vendo o que está acontecendo com esse molar. Se eu perceber que ele está instruindo um pouquinho, eu não queria, eu falo, o centro de rotação não está exatamente onde eu imaginei. Então eu vou abaixar um pouco mais o braço, aumentar a distal do braço, ou colocar esse tubo que eu coloquei para botar a mola um pouquinho mais para o oclusal, um pouquinho mais para a cervical, porque eu fiz um cálculo, mas na realidade o osso não era tão grande, sei lá, então eu vou alterando essas posições. Mas você vai ver que você não vai errar muito, você não vai estar muito longe daquele ponto ideal de aplicação de força. Então, se eu puder dar uma... e tem 500 formas de fazer. Uma mola aberta, um arco lingual de Nance, ele funciona exatamente igual. Mas já como é que eu vou ativar? Aonde você quer colocar o centro de rotação? Lá na raiz distal, o arco lingual de Nance não tem um ômega, normalmente, ali? Então, onde você vai fazer esse ômega, quando você manda confeccionar o arco? Todo mundo sai do molar, tem um arco, né? Sai do molar, faz um ômega e vai lá para o outro lado. Onde é que está a aplicação de força no ômega? Está muito próximo do molar. Se você fizer o ômega mais próximo do pré, se você ativar, o centro de rotação está mais longe. Se puser o ômega lá embaixo, o centro de rotação vai estar lá atrás. Então você consegue, simplesmente confeccionando um arco igual com o ômega mais para frente ou mais para trás, estabelecer onde que vai estar o centro de rotação dessa mecânica toda aí. Então aí agora é praticar, né? A gente pode depois, uma outra oportunidade, pegar um sistema de cada vez, pegar um manequim e falar, olha gente, como é que seria a força aqui? Bom, primeiro assim, onde está o centro de resistência? Que movimento que a gente quer? Este. Onde está o centro de rotação? Ou seja, o centro de rotação é aquele pedacinho do dente que não mexe. É onde está o compasso que você colocou. E aí, abre o compasso, ó, a força tem que estar aqui. E aí a gente fala, para isso, vamos dobrar um fio aqui, enfiar por ali, fazer um gancho, não sei o quê. E aí, 2, 3 vezes que você vê fazer, você pega o jeito, porque não tem, de verdade, não tem segredo. Parece muito mais difícil do que é. E às vezes é isso que o pessoal se apega, né? Faz uma coisa bem complicada, fala de um jeito difícil para dificultar, para valorizar, né? Para o colega achar que, nossa, como esse cara sabe. Mas não, eu não vou dizer banal, né? Porque não é. Mas é muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, graças a Deus, nossos colegas, alunos aí, a gente vai desenhando, vai fazendo. Olha, eu aprendi, todo mundo aprende. Aliás, aprendi não, estou aprendendo, né? Porque cada dente é uma situação diferente. Dente então mesializado, você faz tal coisa? Não sei. Depende de tanta coisa, mas essas tantas coisas é fácil de ver. Fácil de ver na boca, é fácil de localizar, então é bem sossegado, assim, acho que vale a pena. E uma hora a gente ia aprofundar um pouco sobre isso aí. Olha, eu acho fantástico isso aí. Isso me fez lembrar uma coisa aqui. Eu estava vendo uma reportagem outro dia sobre o furacão Irma, que passou agora aí, e passou lá nos Estados Unidos, né? E eu não lembro o nome do furacão que passou antes desse, que veio a notícia também, mas só para você entender aonde que eu quero chegar. Acho que no penúltimo furacão, ou no antepenúltimo furacão que tinha passado, eu lembro, não sei se você lembra disso, isso é uma notícia, que um quarto de hotel estava assim, um quarto de hotel super simples, estava preço de um quarto de hotel 5 estrelas, porque o pessoal estava assim, aquela coisa de oferta e procura, né? Muita gente procurando um quarto para se proteger num hotel que tinha sistema anti-furacão, não sei o que e tal. E aí, uma garrafinha de água, o pessoal estava vendendo pelo preço de uma garrafa de uísque, né? Uma coisa... Impressionante. É impressionante, Então, e aí o que aconteceu? Estava acontecendo isso, e aí o governo obrigou o pessoal a não fazer isso, porque assim, isso foi uma coisa que ficou feio, inclusive, para os Estados Unidos. O mundo inteiro falou, poxa, que pessoal mais... Tá certo, lá o capitalismo, né, é o pai do capitalismo, tá ali nos Estados Unidos e tal, mas
poxa, numa hora de crise assim, a pessoa pega e aproveita desse jeito de um outro ser humano que está numa situação problemática. E aí agora, nesse furacão que passou, aconteceu totalmente o inverso. Por exemplo, as empresas de telefonia liberaram para todo mundo 3G grátis. Então tinha turista do outro país lá e eles pagavam, eles não precisavam pagar para ter internet de graça no 3G, no celular deles. Os hotéis baratearam muito o preço. Quando estava sabendo que ia ter furacão, todos os mercados já tinham água para estocar, e tudo com preço muito barato para as pessoas irem lá comprar e poder ter isso estocado em casa. Enfim, aonde que eu quero chegar? Nessa reflexão de que no momento de crise você é obrigado a tomar uma decisão, e a decisão que você vai tomar é a decisão que você não sabe se vai ser a melhor ou a pior. Você está sob pressão. Então, você chega no momento de um furacão na tua vida, você fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí chega alguém batendo na sua porta e fala, deixa eu me alojar aí. Você pensa, tá, eu deixo, mas é 10 mil reais para você ficar aqui uma noite. E você pode fazer isso, ou você pode falar, não, então vem. Se você não se preparou para a crise, você tem uma chance muito grande de fazer uma atitude errada, de fazer uma coisa errada. Então, quando eu vejo você falando nessa naturalidade sobre biomecânica, para você é uma coisa, entre aspas, banal, isso quase saiu aí da tua boca, você falou assim, não é banal, mas é muito fácil. Mas porque você, Mustafa, é uma pessoa que já está extremamente preparada para esse momento. Então, o que eu vejo com os grandes colegas, para poder linkar com essa história, é que quando você está lá no seu consultório, e o paciente abre a boca dele, você dá de cara com um dente, por exemplo, o segundo molar que está todo inclinado, e você fala, poxa, esse paciente perdeu o primeiro molar já faz muito tempo, esse dente está errado, eu tenho que fazer alguma coisa. Você está numa situação de crise. E aí você fala, o que eu vou fazer? Fala, vou passar um fio aqui para alinhar e nivelar isso aqui, depois eu vejo o que dá. Você não se prepara para a crise, você não vai lá e estuda e se prepara e se arma, né, com as ferramentas adequadas para poder enfrentar uma situação dessa. E no nosso dia a dia do consultório, todos os dias você vai ter uma situação de crise que você vai olhar e você vai falar, ixi, o que eu faço aqui agora? Então, quando você tem uma das coisas que eu acho, um dos conhecimentos que são essenciais, essencial mesmo, para a profissão fluir e você tomar as melhores decisões na crise, é conhecimento sobre biomecânica, né? E o Mustafa, ele é um cara que ele estudou biomecânica nos Estados Unidos, com o professor Nanda, com o professor Bernstein. Outro dia ele falou um negócio que eu achei muito engraçado. Ele falou assim, cara, eu fui aluno do Moyers. Eu falei, caramba. Tô muito velho, cara. Eu tô muito velho. Não, mas olha, bom, não é isso que eu tô querendo dizer. Outro dia a gente estava aqui em Goiânia e... eu tô em Goiânia hoje, né? Por isso que eu tô falando isso. A gente estava aqui em Goiânia e a gente estava almoçando num restaurante e o Mustafa gosta muito de cavalo. E, de repente, eu tinha acabado de ler um livro sobre aquele cara dos Estados Unidos que é o domador... eu sempre esqueço. Um encantador de cavalo. É um encantador de cavalos. Ele faz uma doma não agressiva, sem bater no cavalo. Esse cara ficou famoso. Robert alguma coisa, não lembro agora o nome dele. Não sei se você lembra, Mustafa. E aí eu falei, cara, a gente tem que conhecer esses grandes mestres, porque a história do cara é incrível. O pai dele era domador de cavalo selvagem nos Estados Unidos, e ele era moleque, o pai dele mandava ele pro campo lá, e ele ia atrás desses cavalos selvagens, e ele começou a observar como que esses cavalos interagiam entre eles. Ele começou a ver que se ele fizesse uma coisa parecida, o cavalo ia confiar nele. E aí hoje ele virou uma lenda. Quem que esse cara é? Esse cara é um grande mestre vivo, que ele faz uma coisa inédita, que ninguém dá conta de fazer, e ele se preparou para fazer isso, ele ensina. Eu falei para o Mustafa, cara, a gente tem que aproveitar esses grandes mestres vivos e estar perto desses caras. Então, quando o Mustafa fala que ele estudou com McNamara, com Moyers, com Ricketts, com Bernstein, todos esses caras, com Nanda, né? Inclusive o Nanda hoje,
ele é o chefe da cadeira de Connecticut, nos Estados Unidos. Como é que é? Eu lembro que o pessoal comentou assim, quando o Charles Bernstein faleceu, morreu o vô da ortodontia, né? E aí o pai da ortodontia, que é o Nanda, agora assumiu o posto dele. Teve alguma matéria assim em algum lugar que eu vi. E eu pensei, poxa, e o meu professor, o meu mestre, ele estudou com esse cara, inclusive ele é amigo pessoal desses caras. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades de estar perto dessas pessoas que realmente sabem fazer isso. E a melhor forma de você se preparar para uma crise é estudando, e principalmente estudando com quem realmente sabe. Então, eu sou suspeito para falar do Mustafa, porque ele é o cara que me ensinou tudo, então eu falo que eu sou um cara muito estudioso, mas a minha grande fonte de dúvidas, assim, onde eu resolvo minhas dúvidas, sempre é com o Mustafa. Eu me aproximo dele, que é um cara que sabe muito, e falo, cara, como é que faz nessa... Aqui, a gente estava conversando sobre biomecânica agora, eu falei, não, vamos gravar um negócio aqui, porque independente de como é que essa conversa for, eu tenho certeza que você vai me ensinar muita coisa, e um monte de gente que assistir isso depois vai aproveitar isso também. Então é isso. Então, esse negócio de você se preparar para a crise e tal, é que a gente tem que estudar, não é isso? E tem que ir atrás de onde está o conhecimento, sabe? Às vezes sozinho a gente não consegue, a gente tem dificuldade. Onde é que você aprendeu biomecânica? Não foi sozinho, eu não sou nenhum gênio, entendeu? Eu fui simplesmente, há muito tempo atrás, falei, bom, olha, eu não estava dando conta de resolver as coisas, assim, eu colocava as coisas, botava uma mola, elástico daqui, puxa dali, e ia resolvendo, né? Como todo mundo fazia, e não, sem saber muito porquê, meio no instinto, né? Não, se eu puxar daqui, empurrar dali, esse dente vai, mas uma hora começou a me incomodar, falei, muito bem, eu começo um tratamento sem saber o que vai acontecer. Eu não tinha previsibilidade. Cara, eu tenho que saber o que vai acontecer com esse dente quando colocar essa mola, esse elástico, essa coisa aqui. Então eu comecei a pensar nisso. E aí descobri que tem um jeito de você prever as movimentações. Isso é físico. E aí fui atrás, na época, o grande nome de quem divulgava isso era o Marcotte, Dr. Marcotte. Ele estudou com o Burnham, com o Nanda, ele saiu da universidade com todo esse conhecimento, ele escreveu o livro e tal. Então foi a primeira pessoa com quem eu tive contato. Eu já tinha contato com o McNamara, que faz na parte de crescimento, que é tem lá o Growth Center lá em Michigan, que eu conheci, que é espetacular. Mas essa coisa de biomecânica era o Marcotte, então eu fui estudar com ele. Então foi muito caro, você entendeu? Era um curso de 3 dias que custou $3.000. Mas passagem, tudo para ficar lá, 3 dias. Então era muito caro. Mas foi quem começou isso aí. E aí quando eu quis continuar isso, porque um curso só não é suficiente, eu fui na fonte, quer dizer, onde é que esse cara desenvolveu isso? Com o Burnson. Onde é que está o Burnson? Em Connecticut. Então é para lá que eu vou. E aí tive a feliz coincidência de ir para lá, para falar com o Burnson e com o Nanda, junto com o Dr. Carlos Guimarães, que é um grande amigo, e a gente fez muita amizade, ele já tinha um contato com o Nanda, e aí a gente fez uma amizade bastante forte, e foi daí que a gente começou a estudar, a desenvolver, inclusive a levar os alunos para fazer a residência lá. Então a gente indicava alunos que queriam fazer o curso de 3 anos, ou o curso de residência, onde a gente ficava lá 3, 4 dias, estudando com o Nanda, vendo os pacientes, muito proveitoso. E nós fomos os primeiros a abrir as portas da universidade lá para receber estrangeiros para fazer esse curso short course. E hoje, então há muitos anos que a gente leva os alunos, quando terminam o curso, eu sempre ofereço e muitos vão e passamos lá uma semana, é muito agradável, a gente estuda e aprende bastante, passei um pouco também, claro. E agora ele abriu esse esquema para o mundo inteiro. Então eles têm russo, muito chinês, muito coreano, europeus de todo quanto é lugar, da Colômbia, ou seja, vai gente do mundo inteiro nesse curso de mini residência lá. Inclusive agora eles tiveram que alugar uma sala de hotel, porque ficou muita gente e tudo mais. E é muito legal, óbvio que é muito legal. Mas ficou muito, assim, espalhado, é muita gente, né? E eu percebi que o nosso aluno, ele tem uma certa dificuldade de entendimento, de entender o inglês e tudo mais, por conta da nossa formação, e o nível de aproveitamento começou a cair um pouco das últimas turmas que a gente levou.
E numa conversa com o Nanda, inclusive o Nanda agora está se aposentando da faculdade e tudo mais, ele quer montar um Instituto Nanda de biomecânica, e numa conversa eu falei para ele, escuta, por que a gente não volta às origens, né? De fazer um curso para poucas pessoas, onde a gente possa dar o máximo, e fazer também a parte prática. Ah, mas a parte prática é ruim. Eu falei, professor Nanda, temos que fazer a parte prática, porque não adianta assistir uma aula muito linda da biomecânica, todos aqueles vetores, se eu não colocar em prática imediatamente aquilo lá, eu daqui 3, 4 de uma semana, quando chegar no consultório, eu não vou ter o aproveitamento, né? Sabedoria é o conhecimento aplicado. Quer dizer, eu peguei um conhecimento que não é meu, que é do Nanda, se eu não aplicar aquilo na minha mão, para torná-lo como meu conhecimento, o aproveitamento é baixo. Então, depois de muita conversa e discussão, eu e o Carlos falando com ele, o Carlos tem uma ascendência bastante boa também, o Carlos tem um magnetismo muito grande para convencer as pessoas e tal. Então, a gente conseguiu convencê-lo a fazer um curso, que agora a gente vai fazer isso agora em fevereiro, um curso para poucas pessoas, onde ele vai dar aula teórica e vamos fazer o laboratório, onde ele vai estar fazendo, vai estar lá pegando na sua mão para fazer, eu e o Carlos junto ajudando, e nós vamos traduzir o curso, então, porque vai ser só para brasileiros, então a gente vai poder traduzir por português tudo que ele está falando. Óbvio que não é aquela tradução que vai falando junto, que aquilo é chato, mas ele fala e a gente explica, a gente interpreta, e então vai ser aquele esquema que eu sempre sonhei em fazer, um curso com o Nanda, como a gente já fez aqui no Brasil uma vez. Ele veio, deu aula e deu taipodonte depois. Então foi espetacular. Para ele vir aqui fazer isso, ele não quer mais porque ele ficaria muito tempo fora e o custo dele é muito alto, né? O cara cobra por dia, entendeu? 8 a 10 mil dólares por dia de aula de curso. Então fica inviável trazê-lo. Então a ideia é levar lá. Então a gente está planejando para agora em fevereiro fazer uma coisa bastante restrita para poucas pessoas, mas com isso, aula teórica com Nanda de biomecânica e tudo mais, depois a parte prática, utilizando os arcos mais modernos, arco inteligente, os mushroom loop, as molas, os fios, tudo que tiver de moderno lá para a gente fazer, mas a gente vai estar junto para poder pegar na mão. Então é o que eu falo, eu tive a oportunidade do Nanda pegar na minha mão, o Burns me ensinar a fazer, né? Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, né, de estar com o Papa aí, ou de pegar alguém que já sabe e poder pegar na mão para ensinar? Então isso aí é espetacular, né? Então essa é a ideia. Mas me conta uma coisa, vocês levam esses alunos 2 vezes por ano para lá? Porque parece que era abril, maio, depois outubro, porque nós estamos, para quem está vendo esse vídeo, porque a internet tem essa coisa de ser atemporal, né? Nós estamos em outubro, começo de outubro de 2017, você acabou de falar, começo de outubro de 2017, só para você se situar que está assistindo aqui, eu não sei quando você está, você está assistindo esse vídeo em 2015, em 2025, né? A gente está em outubro de 2017, e o Mustafa acabou de falar que vai levar uma turma em fevereiro de 2018, então, para os Estados Unidos. Mas só me corrige, Mustafa, se eu estiver errado. Vocês levam, você e o professor Carlos Guimarães de Brasília, vocês sempre levam os alunos para Connecticut em abril, maio e outubro. Nós tínhamos sempre 2 datas por ano, que era abril, final de abril, começo de maio, junto com o Congresso Americano de Ortodontia, e depois em outubro também. Mas o professor Nanda ficou muito atarefado, ele vive viajando, dando aula em tudo quanto é lugar, ele não tem mais tempo de fazer isso 2 vezes por ano. Então ele passou a fazer 1 vez por ano só. E abriu para os outros irem fazer. Então é 1 vez por ano o curso lá em Connecticut, na faculdade, onde são 3 dias de curso, na verdade 2 dias e meio, só aula teórica, com ele inclusive dá uma parte pequena do curso, mas são os professores da universidade, cada um dá bastante pesquisa, eles mostram muito o que estão fazendo pesquisa. E depois tem uma manhã, uma tarde, que a gente vai na clínica para ver os alunos dele atendendo. Então a gente anda ali, vê o que eles estão fazendo, conversa com um com o outro, mas a gente não pode fazer nada e ficamos lá meia hora, 1 hora para ver, conhecer a clínica, que é muito bacana. Tal. Então esse é o esquema de Connecticut, né? O que nós estamos fazendo agora é uma coisa que não é da Universidade de Connecticut, é com o Nanda, particularmente com ele.
onde vai ter aula teórica e taekwondo. Então, você não vai ter não vai ser na faculdade, não tem nada a ver com a faculdade. Então, vai ser particular com ele. Como quando ele vem aqui para o Brasil dar um curso, você fez o curso com o Nanda, não tem nada a ver com a universidade. Então, esse curso de residência na universidade, que é sempre em abril, eu não sei se vai continuar tendo. Com ele, com certeza não, porque ele falou que ele vai se aposentar, que ele não quer mais. Esse ano ainda vai ser, porque ele já lançou o produto e tudo mais, né? Mas o ano que vem não sei se vai ser, não sei se vai ter, não sei se ele vai estar participando ou não. Então quem quiser essa oportunidade de Connecticut. Mas como ele já abriu essa possibilidade de fazer o curso com taekwondo com a gente uma vez por ano, então quem não puder esse ano, espera para ver o ano que vem como é que vai ser, espero que tenha uma edição por ano desse curso. Mas é sempre assim, né? Quer dizer, de repente ele fica doente, de repente ele já está com 70 e poucos anos, daqui a pouco ele se enche e não quer fazer mais nada, vai se aposentar e quem aproveitou, aproveitou, né? Como eu falei para você outro dia, né? Eu tive a sorte, e é sorte mesmo, né? De estar na hora certa, no lugar certo com as pessoas, né? Estudar crescimento com o McNamara, biomecânica com ele, não sei o que com o outro, tal. É a sorte, eu agradeço a Deus ter me dado essa sorte mesmo de estar aí no lugar certo e tal. Então, sempre que eu falo para alguém, você tem possibilidade de ir lá estudar, de ficar 3 anos lá, ou de ficar uma semana, ou ficar 2 dias, você tem oportunidade? Vai. Não, hoje não dá, não está numa época boa. Não existe época boa, existe época agora. Amanhã, sabe? Há quantos anos que a gente fala, o Brasil está em crise, está cada vez pior, só vai piorando, né? Então, vai lá, mete as caras e vamos fazer as coisas, fazer acontecer. E, Mustafa, um curso desse deve ser muito caro. Quanto que é um curso? Você pode falar sobre isso? Então, a gente está montando esse esquema aí, inclusive o Carlos conhece uma agência de turismo que está bastante ligada com ele lá, que está providenciando aí um pacote de hospedagem, hotel e tudo mais. Isso eu não sei quanto custa mesmo, precisa, depois se você quiser eu te passo aí o endereço, o e-mail, você liga lá ou passa para o pessoal aí, não sei, escreve em algum lugar aí, esse contato aí. Mas o curso, assim, esses cursos normalmente são muito caros, mas como é a primeira vez que estamos fazendo e é só com a gente, né, a gente tem aquela coisa de negociação, eu sou árabe, né, então você imagina que eu vou pechinchar pra caramba o negócio, então ele queria bastante dinheiro, porque ele sabe que ele é um Nanda, entendeu? Ele sabe, eu não vou fazer, e aí a gente vai conversando na brincadeira e tal. Então a gente tem um valor de $800 por esses 2 dias e meio de curso lá, sendo teórico e prático. $800 a parte do curso. Aí você vai gastar passagem, mais uns 700, 800, mais uns 200 de hotel, não sei. Aí a coisa do passagem de hotel você tem que ver, depois você tem milhagem, ou vai no grupo que também acaba saindo mais barato, mas o curso mesmo que você vai pagar lá são $800. São 3 dias, 2 dias e meio de curso. Isso, a gente fica 3 dias lá, mas efetivamente... Por dia, é isso, né? Não, $800 os 3 dias. Os 3 dias? Então, eu falei, eu ser pechinchômetro, eu sabendo pechinchar muito, 266,66 por dia para estar com Nanda. Quer dizer, é mais barato do que um curso de 3 dias de especialização aqui. Um curso de especialização. Sei lá quantos anos atrás você fez o curso, você pagou $3.000 para ficar 2 dias. Olha a diferença. Olha a diferença. Caramba. Agora sim, vou te avisar, é a primeira vez que vai fazer. Eu tenho certeza que vai bastante gente, porque sempre vai, já tem um monte de gente querendo me ligando aí que quer ir, e vai fazer sucesso. Eu garanto que o ano que vem ele já vai querer o dobro, porque ele vê que o negócio dá certo, né? Então, tá dando certo, então eu vou aumentar o preço. Bom, mas também não sei, não é por aí. Vamos fazer um passo aqui, Mustafa, assim, a gente não combinou nada, mas você me manda o link desse curso e quem está assistindo essa aula, eu vou deixar um link aqui para poder ou entrar em contato com você ou com essa agência aí que vai levar, porque é uma grande oportunidade isso, né? Tá meio que calhou aqui da gente estar falando sobre isso e
E onde que vai ser? Você falou que Na não é Flórida. Não, ó, só, na Flórida. Ele vai estar de férias em fevereiro, na Flórida, lá em Palm Beach. E ele então falou: eu vou estar de férias aqui, não sei o que, de repente eu já trabalho aí 2 dias e meio aí, já ganho dinheiro, não sei o que, porque ele gosta de dinheiro. Então a ideia é essa, entendeu? Inclusive ele vai muito para a Flórida, a mãe da Catherine, da esposa dele, tem uma casa na Flórida perto da minha, lá. Então a gente acabou tendo essa coincidência de passar, às vezes, o verão a encontrar lá e tal. Então foi uma amizade que foi construindo, assim, de pouquinho, encontra aqui, encontra ali e tal. E ele vai passar as férias lá, então ele quer aproveitar e fazer. Eu falei, poxa, legal, porque é Palm Beach, é Flórida, é perto de Orlando, de repente aqui o pessoal vai passar carnaval, não sei. Pô, vai lá com a família, deixa a família na Disney lá, 2 dias, vai lá, faz o curso com o Nanda, volta, enquanto os moleques estão brincando e tal. Então, eu tenho certeza que isso aí vai diluir numa viagem para a Flórida, que é tudo muito barato lá. Então vai ser na Flórida. Inclusive essa agência, ela tem o seguinte, quem faz o pacote com ela vai vender o pacote e a agência vai ganhar dinheiro, óbvio, porque a agência está aí para isso, né, para ganhar dinheiro. E me parece que sem onerar para ninguém, ela consegue dar um desconto no curso. Então ela vai subsidiar o curso. Quer dizer, você vai pela agência, você paga mais barato o curso. Na verdade, a agência vai pagar uma parte do curso porque ela vai ter lucro com você em outras áreas aí, né? Quer dizer, ela ganha com dinheiro no hotel e consegue te dar uma ajuda de custo aí para poder fazer a passagem. Você sabe quanto? Eu não sei, eu ouvi dizer que fazendo pela agência vai custar acho que $700 ou 600. Também é questão de negociar lá, né? Tem que ligar lá e ver. Agora vê bem, né? Você pode fazer um hotel, você pode reservar hotel, você pode fazer milhagem no Booking, não sei o quê. Então faz conta, cara, faz conta. Lá você vai pagar 800. Pá. Se você economizar aqui, se vira, sorte sua. Me parece que com a agência sai mais barato do que fazer sozinho. Mas eu também não sei, de repente você tem um esquema bom aí, meu, se vira. Aparece lá com 800 conto no bolso, entrou, pagou, entrou e vai assistir uma aula com o Nanda, ele vai pegar na sua mão, vai fazer você dobrar as coisas, vai te explicar, mais ou menos desse jeito que a gente explica aqui, só que lá é muito legal. É uma experiência assim que acrescenta, sabe? Você sai melhor de lá. É porque eu tô um pouco, assim, empolgado com essa história aí que você tá contando agora. Mas, assim, você falou, só fala de novo para eu poder ter certeza que eu entendi direito. Tem muita gente que não tem muita facilidade com o inglês. Eu tenho um monte de aluno que quando a gente fala, vamos para os Estados Unidos fazer congresso, vocês, ou vamos para a Alemanha, o cara fala, não vou não entendo inglês, não sei me virar lá. Então, como que é essa situação da tradução? Porque o Nanda não fala português, eu falo. Não, eu vou traduzir. Você? Como assim? Então, por isso que o curso é só para brasileiro e não pode ser para muita gente. Porque ele vai falar e eu vou traduzindo, eu e o Carlos. A hora que cansar, ele fala um pouco, depois eu falo um pouco. Então, esse problema de entender o que o Nanda está falando não vai ter. Porque você vai entender porque nós vamos te explicar tudo. Entendeu? Poxa. E é assim, Nanda, peraí que eu vou explicar aqui. E aí explicando, alguém não entendeu uma coisa aqui? Eu explico em português, pergunto para ele, traduzo o que ele falou. Então, a ideia é essa, entendeu? É porque muita gente tem essa dificuldade. E o cara lá começa a falar inglês, ele começa devagar. Pai, tu não vai entender. Daqui a pouco, ele começa a falar. E aí, desembesta a falar lá e a gente começa a não entender direito. Então a gente vai ter essa liberdade. Fala, peraí. O que é? O que você falou? Como é que é isso aí? Pessoal que não entendeu. Eu não entendi também, explica de novo. Porque é assim, né? Ele fala, não entende, eu mando ele explicar de novo. Cara, isso vai ser uma experiência muito bacana, então. Porque, primeiro, ter a oportunidade de estar com um dos grandes mestres da ortodontia mundial que o mundo já teve até hoje. Segundo, estar num grupo só de brasileiro. Terceiro, tá na Flórida, pertinho ali da Disney, dos outlets, que o brasileiro adora ir lá para comprar. Então você pode aproveitar aí com a família, igual você está falando aí. E em fevereiro é uma época boa para poder viajar, porque realmente fevereiro,
carnaval, não sei o quê, o país aqui não para. O país está parado, então se você se organizar agora, dá para ir. Tem que ver negócio de visto, essas coisas, né? Então é uma grande oportunidade, é legal. A gente começou essa aula para falar de biomecânica, para você dar uma dica de biomecânica. Então agora estou dando outra dica. Vai fazer o curso, vai fazer o curso, leva 2 malas grandes, vai no outlet, compra um monte de jeans, não sei o quê, eletrônico, vem aqui, vende, você paga o curso, paga a despesa e ainda sobra um dinheiro. Outro dia um paciente meu, agora, em final de setembro, ele foi para os Estados Unidos e eu estou falando para ele comprar o Waterpik para poder limpar o aparelho e tal, que ele tem preguiça de passar fio dental, não sei o quê. Ele comprou o Waterpik. Aí aqui no Brasil, aqui em Goiânia tem uma dental que vende por R$800 o Waterpik. Aí eu falei, vai no Mercado Livre, ele achou por 300. Aí ele não compra o Waterpik. Falei, cara, você não compra? Ele falou, não, cara, eu vou para os Estados Unidos em setembro. Sabe quanto que tá lá? $5. Eu falei, cara, você vai trazer uma mala de Waterpik para vender aqui, então. Você vende para os pacientes tudo esse negócio. Muito legal, cara. Vou vender por $100, $100 não, R$100 eu vendo para você. Ganha dinheiro pra caramba ainda. Muito legal, cara, muito legal. Muito bem. Bom essa conversa. Então é isso. Bom, então é isso. Então faz o seguinte, vamos combinar. Eu vou deixar... Inclusive, Mustafa, tem uma entrevista com o Nanda que você e o Carlos, tá? Você e o Carlos e o Nanda falando de vocês. Você me passou essa entrevista há muito tempo atrás, ou um tempo, não lembro quando foi que você me passou isso, mas eu vou colocar o link dessa entrevista aqui embaixo do vídeo, para você assistir se quiser, e manda para mim também, então, os contatos aí para o curso, quem se interessar. Então, só falando de novo, para deixar bem claro, hoje, a gente está no começo de outubro de 2017, eu estou em Goiânia, Mustafa está em Portugal, daqui semana que vem provavelmente ele volta para cá, mas que ele vai todo mês para lá. Mas dependendo da hora que você assistir essa entrevista, se ainda não for fevereiro de 2018, você ainda pode se inscrever aí no link e olhar. De repente, se já passou também fevereiro, vamos deixar algum lugar aqui de contato para você, se quiser ir para um próximo evento desse, não sei se vai ter, né? Mas clica aí no link para ficar sabendo, para saber se vai ter um outro evento, se você se interessar, né? Porque é uma oportunidade igual essa, igual a gente estava falando aqui no começo, a gente tem que se preocupar em estar perto dos grandes nomes, dos grandes mestres que o mundo ainda oferece, que estão vivos para a gente. Porque depois que esses caras vão embora, quem que vai ensinar? É quem esteve perto deles. E você pode ser uma dessas pessoas, né? Que esteve perto e aprendeu da melhor forma possível. Aí você vê, né? Foi atrás dele que eu fui lá para aprender, a gente fez a amizade, hoje a gente troca informações, eu uso os casos dele para ensinar, né? Como exemplo do que a gente faz. E ele usa os nossos casos também, meu e do Carlos, a gente manda os casos, ele fala, posso botar na minha aula? Claro, porque a gente começa a raciocinar, todo mundo mais ou menos parecido, né? Então a gente tem muito aproveitamento disso aí. Acho que estando lá a gente se aproxima dele, todo mundo vai se aproximar e vai aprender, pega energia, é bem legal. Muito bom. Então eu vou te falar uma coisa, só para a gente finalizar. Eu sou um pouco ciumento, viu? Mas você vai ter a oportunidade de se aproximar do Mustafa também, que esse cara é o cara. Mágico. Bom, então, Musta, muito obrigado pela tua paciência de sempre, pela tua boa vontade de estar compartilhando essas coisas que você sabe comigo, né? Que eu sempre estou te enchendo o saco aí, Mustafa, como é que faz isso? Mustafa, como é que faz aquilo? Né? Te perguntando, sempre com essa maior boa vontade do mundo. Você chega e fala com uma tranquilidade danada, assim, de graça, e você sabe que eu tenho essa coisa de querer compartilhar também com todo mundo que me segue há um tempo já, e agora o pessoal já aprendeu a gostar de você do jeito que eu gosto também, então você está enrolado, porque o pessoal, você tá tendo aí cada dia mais fãs aí que estão gostando de você, mas é porque você é esse cara bacana. Então, muito obrigado por essa entrevista de hoje. Eu queria agradecer você que assistiu também a gente até agora, que deu essa moralzinha pra gente aí, de ficar até agora com a gente.
pensa com carinho nessa possibilidade da gente se conhecer pessoalmente, porque agora eu vou me organizar para ir nesse curso também. Nem estava pensando sobre isso, mas quero estar lá junto, sim, não quero perder essa oportunidade. Então vamos de repente fazer uma força aí para a gente estar junto. Quem sabe a gente não se encontra, eu, você, o Mustafa, o Nanda, o Carlos, todo mundo junto ali, fazendo uma bagunça bem gostosa lá nos Estados Unidos e aprendendo, né? O mais importante, a gente vai estar aprendendo, mas firmando aí o nosso network, né? Para a gente ser profissionais cada vez melhores, tá bom? Então, obrigado pela audiência, obrigado, Mustafa. Obrigado a todo mundo aí, obrigado a você. Eu vou dormir porque 4 horas para frente aqui e amanhã cedo eu tenho que dar aula, tá bom? Tá certo. Beijo para todo mundo aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.